Trovão Mídia. Oi, eu sou a Vélia Conelli e esse é o Estranho Familiar, um podcast original da Casa do Saber. Como tudo que perdura no tempo, a família é também o lugar da mudança, lugar de inícios e fins, um convite a repensar, recomeçar. Por isso que nesse podcast a gente fala de histórias de família, histórias particulares que nos lembram de como olhar o outro é também olhar para dentro. Mas atenção, essa não é uma sessão de psicanálise. A cada semana eu converso com uma pessoa sobre família, das origens ao presente, e falo sobre o que se movimentou pelo caminho. Porque para minha convidada de hoje, abre aspas, águas paradas se tornam mágoas. Fecha aspas, achei sensacional. Ela é apresentadora, roteirista, atriz, jornalista e modelo Fernanda Lima, a filha da Maria Tereza e do Cleomar, a caçula de 2 irmãos, Rodrigo e Rafael, esposa do Rodrigo, mãe dos gêmeos João e Francisco e da caçula Maria Manuela. Bem-vinda, Fernanda. Que bom te receber. Obrigada. Que honra ser entrevistada por você. Queria uma sessão, né? Meu sonho é uma sessão contigo, mas já vou lidar como tal. Bom, primeiro agradecer que eu sei que você está aí no seu jet lag, chegando de Lisboa, aquela loucura toda, e parou aí um pouco para estar conversando comigo, eu estou super honrada. E eu quero já começar com um tema que é central para a gente, uma questão que sempre a gente começa o podcast, que é qual que é a tua referência de família? O que era família para você na infância? Esse é um assunto muito caro para mim, porque família sempre foi algo muito central na minha vida, assim. Eu não sei se é pelo fato de eu ser, assim, do sul do Brasil, que tem uma tradição familiar da mesa, né, do comer junto, né, do frio, né. Eu acho que tudo isso faz com que a gente valorize muito, assim, a relação familiar, o convívio familiar e como a gente chama lá, o bastantão, né? A família toda, o familhão, né? Meu pai sempre brincava com isso, assim. E apesar dos meus pais terem se separado quando eu tinha 11 anos, até os 11 foi muito intensa essa relação, assim. Então, a começar que tinha a mãe da minha mãe e o pai da minha mãe, que eram praticamente os meus pais. Então, era como se eles viviam na minha casa, eu vivia na casa deles. Há uns tempos atrás, eu comecei até a pensar como eu vivi muito tempo na casa deles, porque eu acho que a minha mãe, com 3 filhos, tinha ali as questões dela para resolver. Enquanto ela ainda trabalhava, ela me deixava com a minha avó. Então, quando eu não estava na casa da minha avó e do meu avô, a minha avó e meu avô estavam na minha casa. E também tinha a mãe do meu pai, que era uma figura, assim, bem excêntrica. Essa, assim, se divorciou muito cedo, pelos anos 40, logo quando meu pai nasceu, mas vivia na minha casa também. Então era aquela casa que tinha várias gerações, que ficava junto, que celebrava tudo junto. Aí tinham os primos, né, os tios, então sempre aquela relação de final de semana na chácara, que daí se juntavam todos, e muitos primos. Eu tive muitos primos homens, a maioria era homens, então todos muito moleques. Aí eu lembro, não é que eu lembro, mas o meu pai fez muito Super 8, meu pai era aquele cara que registrava muito a família, então a gente tem muita imagem de Super 8 da época, então não sei se eu lembro, ou se é porque eu já vi essas imagens. Então eles inventavam de fazer uma quadra de futebol, então daí na imagem tá todos os tios carregando carrinho de terra, meu pai cavando com a pá, as crianças também ajudando, então tinha uma coisa muito mão na massa, de todo mundo fazer tudo junto. Eu acho que tinha uma condição financeira, né, de uma família simples, classe média, vai. Então não tinha nenhuma ostentação, também não tinha nenhum sacrifício, mas tinha uma coisa, assim, de o fazer com as próprias mãos, assim. Uhum. Então era muito bonito, assim, lembro muito dessas datas de aniversário, sempre muito cheios, com muita família, né. Queridos ouvintes, uma pausa rápida aqui só para te dar um aviso. Você pode saber mais sobre essa conversa e as outras do Estranho Familiar acessando oestranhofamiliar.com.br. Lá você pode se inscrever na newsletter do podcast e receber em primeira mão todos os detalhes e novidades deste e dos próximos episódios.
Entre em estranhofamiliar.com.br e agora de volta para a nossa conversa. Era muito bonito, tanto que eu tentei repetir essa coisa da família volumosa, né, com vários filhos, assim, eu acho que por conta disso. Como é que isso chega na sua família que você criou? Acabou que eu também tive 3 filhos, como a minha mãe e meu pai, e por acaso também 2 irmãos mais velhos e eu era a caçula, então minha filha é a caçula. Essas coisas a gente vai se dando conta depois, né, que engraçado repetir isso também. E aí às vezes eu tô com a minha filha, assim, que a gente tem uma relação de carne, assim, sabe, de ter que estar grudada, sabe, ela tá sempre no meu colo, ela tá sempre querendo dormir comigo, acorda comigo, a gente tá sempre abraçada, eu cheiro, eu abraço, eu beijo, eu tenho uma coisa muito de pele, assim, sabe, com ela. Tive com os meninos também, mas com ela, não sei, como é a última, eu sei que eu não vou ter mais filho, assim, eu quero aproveitar ao máximo, assim, essa coisa de ter uma criança pequena. E às vezes eu olho pra ela e falo, Maria, como eu te amo, meu Deus do céu, que amor é esse? Aí eu me lembro, eu sinto o amor que eu também recebi, sabe? Porque eu fui muito desejada pelos meus pais, porque tem a coisa dos 2 meninos, vamos tentar, menina, e veio eu. E eu sei que eu fui muito amada, eu sinto que eu fui muito amada, sabe? E aí isso eu também sinto que eu passo para ela com a mesma intensidade que eu acho que eu recebi. Aí encontrei um cara que também tem esse mesmo valor que eu dou para a família e para essa coisa de estar sempre junto. Então, por exemplo, vem os irmãos do Rodrigo, ninguém vai pro hotel. Na nossa vida, todo mundo vem e se embola. Então, a gente vai botando colchão na sala, bota colchão no quarto dos guris. Aí, não, pode dormir no nosso, eu mudo pra lá pra cima, sabe? A gente tem essa coisa muito parecida, assim, de juntar, sabe? De querer estar junto. O Rodrigo também queria filhos. No caso dele, tinham 2 irmãos mais velhos. Eram 3 também, 2 irmãos e uma menina, mas a menina faleceu com 12 anos, ela teve uma leucemia. E ele estava na barriga quando ela faleceu. Então, ele também veio nesse lugar do último filho, do terceiro filho e dessa coisa que a mãe, imagina, né? A mãe agarrou ele com tudo, assim. Então, um homem criado com uma criação muito feminina, sabe? Com um olhar muito feminino também, com um pai ausente, né? Por questões dele lá, problemas da família dele. Então, também teve essa criação, assim, dessa mãe muito grudada, assim. Então, a gente é muito família. Né? Bem o clichê da palavra, assim, a gente é muito família. E aí fica parecendo, né, que as pessoas brincam, né, família margarina, né, esse predicado, né, sempre quando falam da minha família usam esse predicado, que é uma bobagem, né. É quase cruel, né? É cruel, né, porque todas as famílias têm suas questões, né, acho que ninguém é perfeito, todas as relações têm suas 1000 questões, né, uma vida toda, afinal, por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente já tá há 22 anos, é muita coisa, né, muita coisa aconteceu, muito aprendizado, né, muita estrada, muita responsabilidade, porém com esse amor crescendo cada vez mais, então eu acho que no fim das contas... Eu disse cruel porque me veio essa palavra agora, porque achata a experiência do outro, né? Parece que a experiência do outro é tão fake quanto uma margarina. Exato. Que era para ser manteiga e é margarina. Exato. Quer dizer, as pessoas têm as experiências, têm uma vida. Esse achatamento, eu acho que ele é ruim para todo mundo, para quem projeta e para quem recebe uma projeção de uma vida que não existe, né? A vida, né? A gente tem sempre a nossa complexidade, né? E quando você estava descrevendo a sua família de origem, eu estava imaginando o Rodrigo, porque faz as coisas e cabe todo mundo junto, né? Que é muito o que a gente vê vocês vivendo também como casal. É muito... Dizem que, eu não sei, né? Dizem que a gente procura um pouco, assim, uma similaridade com o nosso pai. É verdade? Olha, a mãe entra no meio dessa história também, viu? A gente busca o que é bom e às vezes o que é ruim também. Repetir o que é bom e o que é ruim. Mas a gente só sabe disso a posteriori. Só depois que você fala, nossa, olha só. É sempre a posteriori que a gente descobre. É porque é engraçado. O Rodrigo e meu pai tiveram uma conexão intensa, assim, muito bonita, sabe? De identificação profunda. Principalmente com essa coisa mesmo aí que a gente estava falando, né? Essa coisa de botar a mão na massa. E é uma coisa muito expansiva, sabe? De falar alto, de expressar amor, sabe? De ser chorão, de ser beijoqueiro. Muito mais o meu pai e o Rodrigo do que o meu pai com meus irmãos. Olha. Engraçado, né? E o Rodrigo sente tanto quanto eu a partida do meu pai, assim. E também porque
não teve ali o pai presente, então meu pai foi uma referência para ele. Mas é interessante isso, eu vejo muitas coisas similares. Não posso nem falar aqui umas bobagens assim, mas tem coisas engraçadíssimas assim que eu falo, meu Deus, parece que é filho. Mas você acabou tocando num assunto interessante, né? Como às vezes a proximidade com os filhos cria algumas barreiras, a excessiva responsabilidade que a gente tem com os filhos, né? Que é um papel difícil. E às vezes um genro que entra, às vezes um sobrinho, às vezes uma figura que é um pouquinho mais distante. Com certeza os netos vão estar livres disso, né? Você pode até estabelecer uma relação, às vezes, até uma identificação até mais fácil do que um pai, uma mãe que você tem que superar, né? Ou um filho para quem você tem que ser um exemplo. Então tem umas combinatórias assim na família que às vezes surpreendem, né? Você sabe que Bom, agora perdi pai e perdi mãe, né? Sim, perdi meu pai na sim. Covid, perdi minha mãe tem pouquíssimos meses e é muito estranho, né? De repente você olha assim, você fala, nem pai, nem mãe, meu Deus, né? E agora? Mas tá tudo bem, né? Assim, a do meu pai foi mais difícil, porque aquela Covid, a gente tava todo mundo louco, perdido, né? Meu pai morreu sozinho, né? Numa cama do hospital, nem lá com ele a gente pôde estar. E a minha mãe foi totalmente ao contrário. Foi uma morte muito, apesar de muito rápida, foi muito bonito o que aconteceu entre nós, principalmente entre eu e ela, porque eu me preparei muito para esse dia, inconscientemente. Que foram 20 dias do diagnóstico ao fim. E foi muito, muito, muito intenso e muito bonito. E eu consegui falar para minha mãe o que eu não falei a minha vida inteira para ela. Ela ainda faleceu sem conseguir me falar as coisas que ela queria. E isso pra mim, assim, por isso que às vezes, desculpa, fala disso, eu não me incomodo de falar, porque não ficou nada, sabe, Vera? Foi assim, até o último segundo, até o último suspiro que teve, né? Que eu nem sabia que tinha um último suspiro de verdade, que fosse uma coisa simbólica, mas simbólico não, concreto, né? Na verdade, tem mesmo. Até o último suspiro foi lindo o que aconteceu entre nós. E agora, assim, com esse vazio, o do meu pai, eu tive que resolver a questão de não ter podido sofrer o quanto eu deveria, né? Porque eu estava ali amamentando a Maria e com os guris ainda 12 anos, então eu escondi muito o meu sofrimento. E eu resolvi fazer um livro do meu pai para nossa família, né? Para quem gosta do meu pai, assim. E foi uma experiência fantástica. O livro saiu agora, tem 2 semanas. Então eu escolhi do título, a foto da capa, e a gente pegou todos os amigos e conhecidos do meu pai. Meu pai era uma figura assim um pouco conhecida na cidade, assim, por ser muito engraçado, muito espontâneo, um pouco escandaloso, fazia as pessoas passarem vergonha, gritava na rua e se escondia, sabe? Ele fazia coisas assim terríveis. Mas enfim, aí eu e meus irmãos, a gente pegou as pessoas que a gente achava que poderiam falar dele, e em vez de fazer um livro assim, emocional, triste e tal, a gente pediu para as pessoas causos engraçados em que o meu pai fez parte da vida daquela pessoa. E foi fantástico, assim, tem relatos muito legais. E tá lá o livro, com fotos, enfim, eu leio, choro, dou risada, fico com raiva às vezes dele, assim, maravilhoso. E agora com a minha mãe eu falei, bom, nada mais justo que eu fazer um livro da minha mãe também. Então agora a gente está no processo do livro da minha mãe. E o que é mais bonito disso tudo é que acabam chegando pra gente relatos de uma pessoa que eu não conhecia, sabe? De lados, assim, da minha mãe, tanto da minha mãe quanto do meu pai, que eu não sabia, ou situações ou causos que eu nunca imaginei que tivessem existido. Então é como se eu estivesse conhecendo eles sobre um outro prisma, assim, sabe? É muito bonito, assim, eu tô vivendo de novo situações, né, com eles, assim, ou deles, que eu desconhecia. Então você vê que eu sou, assim, realmente, a questão família é um negócio sério pra mim. Sim, mas que jeito interessante de lidar com isso. Mas escuta, me conta uma coisa, esse livro foi escrito coletivamente, quase como... Não. Como é que é? Porque você entrevistou, perguntou para as pessoas? Não. Como é que é isso? Logo que meu pai faleceu, eu dei uma entrevista para Tati Bernardi, para o Calcinha, e contei sobre umas fitas cassete. Foi assim, um dia eu estava almoçando com meu pai e ele contou, eu pedi para ele contar um pouco a história da vida dele, porque a gente pouco conhece a história toda da vida dos nossos pais. E o meu pai começou a contar, nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, nem sabia que ele tinha nascido na Lapa, eu sabia que ele era carioca. Numa situação de extrema pobreza, minha avó fez um concurso público, se divorciou logo cedo, abriu mão da pensão, uma mulher totalmente diferenciada, assim,
A gente, quando criança, achava ela super estranha. Hoje, eu me arrependo horrores de não ter feito Shazam com essa mulher, porque no fundo, a gente tem coisas muito parecidas. Enfim, aí eu ouvi aquelas histórias e saí desse almoço muito surpresa, assim, de saber um pouco do meu pai, da infância dele, do que ele viveu. Enfim, ela colocou ele num colégio interno para poder trabalhar, ele ficou arrasado. Foram 4 anos que ele não saía nem final de semana. Então, ele era aquela única criança do colégio interno que não saía, então aquilo magoou muito ele ficou muito mal com a minha avó, e depois... Aí um dia eu liguei pra ele e falei, pai, eu queria que tu gravasse a tua história, a história da tua vida, pra eu te conhecer melhor, pra eu entender mais o que tu passou, mas eu queria muito detalhado. Esse muito detalhado acabou levando mais de 4 anos, porque ele era muito detalhista. Então ele foi para Curitiba, onde o meu avô morava, foi para onde a minha avó morava, para todas as cidades. Pegava endereço, número, apartamento, falava com o porteiro, pegava documentos no cartório. Ele fez uma pesquisa muito minuciosa, que demorou tanto, que quando chegou a Covid, que eu achei as fitas, que ele faleceu, eu peguei as fitas, tinham muitas fitas. Só que 5 fitas estavam gravadas e 4 fitas tinham músicas clássicas. E eu fiquei louca, porque ele parou quando ele tinha 20 anos, 30 anos, entendeu? Uhum. Então, dos 30 aos 80, tem muita coisa que eu queria saber. Por exemplo, eu queria saber como ele conheceu minha mãe, como é que foi, como é que foi eles decidirem ter a gente, onde foi, onde eles estavam. Eu sei que ele era professor, ela era aluna, enfim. Mas eu queria ter tido muito mais detalhes, assim. Só que o que ele fez já, esse começo, é fantástico, assim. Ele fez um trabalho muito minucioso. E tudo com a voz dele, contando tudo, assim. Aí, quando eu contei essa história no Calcinha, um cara que mora no Paraná, o Bruno, tem uma empresinha dele mesmo, que se chama Artesão de Memórias. Esse cara me escreveu. Ele falou, eu fiquei muito impactado com a tua história e eu faço livros de família. E queria saber se tu tem interesse em fazer um livro do teu pai. Falei, fechado, vamos começar. Quanto que é? Tá. Bom, o Bruno fez o livro. Hoje nós somos íntimos, né? Porque ele conhece a família inteira, ele entrevistou todo mundo. E é muito interessante que ele entrevistou tios meus que de 3, 4 anos pra cá faleceram também. Uhum. Então realmente a gente não pode esperar as coisas, né? Não tem amanhã, né? A gente tem o que tem é hoje e eu fiquei super feliz desses meus tios que falaram, muitas pessoas que falaram de 4 anos para cá faleceram, muitas, de Covid, de velhice, enfim, de doenças. Então, quando aconteceu agora com a minha mãe, eu nem esperei, eu já mesmo no velório da minha mãe, ele tinha me escrito alguma coisa, o Bruno, eu falei, Bruno, vamos fazer da mãe também. Tô aqui com as amigas dela, vou pegar todos os telefones e tal. E a gente tá fazendo, então volta e meia ele manda alguma coisa. Outro dia ele mandou um vídeo da minha mãe cantando, minha mãe cantava em 3 vozes com as 3 amigas que elas cantavam, que a gente nunca teve acesso a esse vídeo. Eu vi ela cantando essa música 200 vezes, mas nunca tinha visto um registro. E uma das amigas mandou para ele. Então vão chegando memórias e imagens que são muito tocantes, assim, e aquilo de certa forma me revela. Uhum. Né? Me diz também um pouco de quem eu sou, né? Me traduz um pouco. É como se a gente fosse colando pedacinhos, né, do quebra-cabeça, assim. É muito, muito interessante. É interessante como essa ausência, isso é bem psicanalítico, né? Como ela presentifica o outro, né? Talvez ao longo da sua vida você nunca tenha se debruçado tanto sobre tudo que eles representam como justamente quando eles se ausentam, né? Eles se presentificam incrivelmente, né? Nos detalhes. Às vezes eu acho que eu não tive tempo, né? Eu saí de casa com 14. Eu tinha uma vontade de sair muito grande, assim, pro mundo, sabe? Pra trabalhar. Eu acho que também a separação deles foi um sofrimento tão grande pra mim. E a minha mãe foi um baque tão grande pra minha mãe, que eu também, aos poucos, eu fui entendendo que a minha saída foi um pouco estratégica pra não absorver aquele sofrimento dela, sabe? Uhum. E desde que eu saí até hoje um pouco menos, mas dos 14 até os 35, até 10 anos atrás, eu era uma workaholic. Eu só trabalhei igual uma louca, eu não parei, não, sabe? Eu não tinha tempo, não tive feriado. Bom, hoje nós estamos aqui no feriado. Feriadão. Né? Então, assim, eu acho que me faltou tempo, assim, de parar e falar, essa história uma hora vai acabar e eu queria saber mais dela. Mas também tinha uma coisa, assim, de uma dificuldade de comunicação, assim, mais com a minha mãe.
Eu e meu pai, a gente tinha mais facilidade, a gente trocava cartas. Eu lembro quando eu fui morar no Japão com 14 anos, a gente tem muitas cartas. Ele guardou tudo. Meu pai era muito minucioso, assim, então tem muita troca nossa. A minha mãe já não, já era uma mulher mais reprimida mesmo, mais oprimida, mais fechada. Nunca trocou comigo sobre ginecologista, sobre gravidez, sobre namorado, sobre transar. Imagina, nunca, assim, pra ela era difícil, né? Como uma mulher daquela época. Então, com a minha mãe, eu sinto que eu fui muito em direção a uma vida diferente, e para isso eu neguei um pouco, assim, né, a existência dela. Mas sempre amando muito, sempre com muito carinho, com muito amor. Ela sempre muito maravilhosa, sorridente, nunca me cobrou presença. Ai, não me ligou em aniversário, nunca teve isso na minha casa, sabe? Não vai vir no Natal. Não, mãe, no Natal não vou, mas lá pelo dia 5 eu tô aí, isso não fazia a menor diferença. Então, sempre teve muito amor e presença, mas nunca esse contato íntimo de saber coisas que eu gostaria de ter sabido, assim. Agora no hospital eu consegui perguntar umas coisas para ela, ela conseguiu lembrar, assim, e me contar. Você tem 2 filhos de 16 e uma de 4. Ou seja, 2 anos mais velhos do que você tinha quando você foi morar no Japão, né? E a menina, então, daqui a 10 anos ela vai ter 14. O que é isso de, sei lá, 20 e poucos anos atrás, 30 e poucos anos atrás, ir para o Japão com 14 anos? Que você contextualiza aí dentro de uma família super junta. E às vezes as famílias muito juntas precisam de gestos grandes para a gente se separar, né? E as relações muito intensas. Os pais, eles sofrem quando as crianças chegam na adolescência, porque falam, a gente era tão próximo, de repente a gente se separou um tanto, mas às vezes é na proporção, né, de uma necessidade de um gesto. E como é que é isso? Chegar aos 14 anos no Japão e para sua família você fala avô, eles te incentivaram, A mãe não, a mãe ela morria de medo, claro, né? Como qualquer mãe, ela ficou assustada de eu querer sair. Como meu pai, eu te contei lá, né, que ele saiu da Lapa e foi parar em Porto Alegre, ele era atleta de basquete desde muito cedo e jogou profissionalmente no Fluminense, depois jogou no Grêmio profissionalmente, depois virou técnico do Grêmio e com essa vida de atleta viajava. E tinha uma alma muito livre nesse sentido, em todos os sentidos. Então eu acho que eu acho que eu peguei um pouco essa coisa dele, sabe? De não ter muita parada, não, sabe? Eu tinha esse interesse em viajar, em falar línguas, em conhecer, em ganhar meu próprio dinheiro. Tinha uma coisa assim de Porto Alegre que tinha o baile de debutantes, tinha um outro negócio que se chamava catálogo, que é essa coisa da menina ser apresentada para a sociedade, papá. Nada disso me dizia nada disso, eu não tinha o menor interesse disso. Então eu meio que também queria me escapar um pouco das convenções, sabe? Tinha uma coisa de um colunista social, Gasparotto, era colunista social, então quem saía no jornal com vestido lá, isso não me dizia nada. E Porto Alegre é uma cidade grande, mas relativamente pequena nesse sentido de que tem uma sociedade ali que espera alguma coisa das mulheres, né, nesse lugar. Era fato que eu não queria isso, assim, então eu queria muito sair. Quando eu fui convidada para ir para o Japão, eu já tinha passado por um concurso, que fui com uma vizinha fazer uma inscrição para ela, o cara acabou me convidando para participar, eu liguei pro meu pai. Essas coisas eu ligava sempre pro pai, porque eu sabia que ele ia, né, vamos filha, vai embora, isso, vai embora. E era mesmo. Ele me permitiu fazer, conversou com a minha mãe, tá bom, participa do concurso, participei do concurso, fui para São Paulo, fiz uma capa da Capricho, e me chamaram para ir para o Japão. O meu pai virou e falou assim, minha filha, até aqui a gente te deu toda a criação que a gente julgava necessária. Não há mais o que te ensinar ou o que te falar, entendeu? Tu já sabe. Agora vai e coloca em prática isso, porque, né, a gente confia. Ele, né, confiava. Minha mãe acho que não confiava muito. Eu aprontava também, roubava carro, queria sair na noite, enfim. Mas aí eu fui. E eu morri de saudade, foi um choque cultural, porque eu estava acordando, eles estavam indo dormir, né? Aquela coisa daquele fuso horário de 12 horas. Mas dali em diante eu sabia que o meu rumo era a estrada, os aviões e trabalhar e ser autônoma. Eu queria muito ser autônoma. Que é um pouco a marca da tua família hoje, né? Porque você acabou de chegar de Lisboa, tá no eixo Portugal, São Paulo, mas também já teve no eixo Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. É uma coisa que a família toda compra? Vocês 5, assim, como é que é isso? Então, aos poucos, né? Aí quando eu resolvi ir pro Rio, ficar no Rio para ficar com o Rodrigo, que a gente teve os meninos, foi uma época que a gente parou, eu parei um pouco, né?
Aí eu tive os meninos e aí veio o Amor e Sexo, né? Então eu tava muito ocupada, trabalhando muito e criando os meninos. Mas eu sempre tinha aquela sensação de que, ainda bem que eu viajei bastante, porque agora acabou, né? Agora eu vou ter que criar filho e ficar parada. Mas aos poucos eu fui convencendo o Rodrigo a gente experimentar outras vidas, né? Outras casas, outros mundos. Para tu ter uma ideia, a gente fica 2 anos em cada endereço. A gente nunca ficou mais do que isso. Quando os meninos nasceram, fiquei um pouquinho mais, que a gente morava lá perto da prainha, no Rio. Mas aí eu já quis estudar, fiz uma pós na PUC, eu já convenci ele de ir para a Zona Sul. Daí da Zona Sul a gente se mudou mais umas 3 vezes. Aí vamos tentar Los Angeles, e a gente foi tentando. E ele foi se acostumando com esse meu jeito, assim, e foi gostando, assim. O único pedido dele foi a última vez que a gente voltou de LA, que eu queria que a Maria nascesse no Brasil. Daí ele disse, tá, nós vamos pra onde? Eu falei, vamos pra São Paulo, vai, que tu não morou comigo em São Paulo ainda. Aí voltamos, viemos aqui pra São Paulo. E aí aconteceu um assalto com um vizinho, eu fiquei muito assustada. Aí ele disse, vamos sair de novo? Vamos pra onde? Eu falei, vamos sair. Pra onde tu quer ir? Daí ele disse, a única coisa que eu quero é pra um lugar que fale português. Então vamos para Portugal. Um critério bem básico. Vamos para Moçambique, vamos para Goa. Então eu respeitei ele nesse desejo de que fosse um lugar que falasse português, porque ele não consegue pegar o inglês. E a gente foi, e se for preciso, a gente segue indo. Ainda que o português não é o brasileiro, né? Você já chega, já estranha pra caramba. Mais ou menos, é quase brasileiro, né? E os meus filhos, eles saíram daqui, bom, primeiro com 9, eles saíram para Los Angeles, e agora com 12. E eu acho que se fosse hoje, talvez eles não saíssem, né? Porque eu acho que quanto mais tarde, né, eles vão criando também as raízes deles, né, as relações deles. Então, eu acho que só foi possível porque foi até essa idade, assim, uma pré-adolescência. Que agora eles estão criando isso em Portugal. De lá que eles se diria que talvez não saíssem agora. Não sei, engraçado, né? Eu tenho a sensação que eles vão querer ir ficando com a gente, assim, porque eu acho que tem um pouco de uma comodidade que não habitava em mim essa comodidade. Olha, eu falei comunidade, porque a gente sempre brinca, né? Que a nossa casa é uma comunidade, então todo mundo tem que colaborar. Como eles foram criados, assim, dessa mesma maneira que a gente foi criado, muito juntinho, eles gostam de estar com a gente. Então, imagina, são praticamente dois homens, né? De 16 anos, peludos, e gostam de estar com a gente, assim. Então, hoje, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, em casa, com chuva, assim, não tem prazer maior do que eles acordarem e a gente passar o dia inteiro em casa, eles jogando, a gente pede uma comida ou faz uma comida e fica junto e vê um filme. Ainda tem a menina, né, que completa essa coisa familhinha, né, essa coisa carinhosa, gostosa. Então, não sei como vai ser o destino deles, mas também não opino. Uma vez eu falei para eles, fiz a bobagem de dizer que com 14 anos, né, na idade eles tinham 14, falei, na idade de vocês eu já estava ganhando meu dinheiro, trabalhando. Depois me achei uma idiota de falar isso. E essa é a minha vida, não é a deles, né? Essa foi a minha escolha, não é a deles. Então eu deixo eles super tranquilos, assim. Também não fico perguntando qual vai ser, o que eles querem, para onde eles vão. Eles já são, né? Porque a gente acha que tudo está por vir, mas tem algo que eles já vivem hoje, né? Não tem que se projetar tanto assim no futuro como a gente tem visto os jovens o tempo todo tendo que se projetar no futuro. Quem você vai ser? Como diz a Geni Nunes, que é uma psicóloga de origem guarani, ela diz, bom, a gente já é, né? Como assim o que vai ser? Eu já sou, né? Já sou algo, né? Olá, ouvinte do Estranho Familiar, tudo bem? Aqui é Guilherme, da Casa do Saber, e eu quero só te dar um recado rápido. A Casa do Saber organizou uma série de encontros ao vivo para celebrar a Clarice Lispector, pensando algumas das principais questões que atravessam a sua obra. A professora Judith Rosenbaum, uma das maiores especialistas em Clarice do país, vai guiar os encontros que levam até o clássico A Paixão Segundo GH, terminando num bate-papo especial com a atriz Maria Fernanda Cândido, que levou o livro para o cinema no último ano. Ler um livro não precisa ser uma experiência solitária. Na verdade, é até melhor que não seja mesmo, ainda mais quando se trata de uma literatura do tamanho de Clarice Lispector. As inscrições estão abertas e você encontra todos os detalhes no casadosaber.com.br.
No comecinho dos anos 2000, no início da sua carreira na TV, você teve seu primeiro contato com o tema do amor e o sexo na TV, né? Com o Fica Comigo, na MTV. Algo que depois se consagrou com as várias temporadas do Amor e Sexo, né? Teve um caráter de vanguarda na TV aberta, né? A gente é super conservador ainda, né? Sim. De onde que vem essa abertura para desbancar esse conservadorismo, né? Como é que isso aparece na tua relação, por exemplo, com a molecada, né? De 16, que você está criando dentro de casa, com os meninos peludos. Os meninos peludos. Engraçado que eu nunca tive nenhuma facilidade para lidar com essas temáticas. Nunca foi algo natural para mim, sabe? Nunca achei que eu pudesse, ainda mais trabalhar com esse tipo de temática, né? Mesmo no Fica Comigo no início, eu achei ridículo eles me chamarem, né? Eu falei, mas por que eu vou fazer um programa de namoro? O que tem a ver comigo? Eu nem sei falar sobre isso. E aos poucos eu acho que eu fui aprendendo, eu fui me formando a partir desses programas, na verdade, sabe? O que eu trouxe para eles foi talvez a minha espontaneidade, né? Uma naturalidade de lidar ali com a câmera, que eu também não sabia que eu tinha, mas eu fui aprendendo a fazer, fui gostando. Mas, na verdade, eu me formei a partir dessas temáticas, assim. Tanto no Fica Comigo, que era um programa absolutamente adolescente, né? Que falava dos encontros, mas com um certo romantismo que o adolescente tem. E depois no Amor e Sexo, então, nem se fala. O Amor e Sexo, ele que me construiu como pessoa hoje, assim, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi, tudo que eu li, pesquisei, tudo que eu falei ali, no momento que eu estava falando, eu estava interiorizando as coisas que eu estava falando, eu estava aprendendo aquilo. Um letramento, sabe? né? Um letramento total, assim. Então, hoje eu já me sinto um pouco mais capaz, assim, porque eu vejo na minha relação com os meninos, assim, realmente não tem nenhum tabu, não há nada que eles digam que possa me chocar, sabe? Então, eles até me testam, assim, às vezes eles falam umas coisas, assim, e eu sigo com a mesma cara de paisagem, eu falo, não sei isso, me ensina. Então, eu tenho uma relação muito natural da comunicação, sabe, com eles, com ela principalmente, né, e com eles. Tem sido muito interessante. Principalmente em relação ao machismo, né? Que começa tão cedo, né? Dentro de casa, assim, né? Eu já vejo a coisa da cosquinha, né? De pegar ela de qualquer jeito. Vou parar agora. Parou. Não é porque ela é menor que tu vai pegar desse jeito, entendeu? Não pode chegar e agarrar a criança do jeito que tu tá agarrando, porque ela reclama, né? E ela já tá esperta, né? Agora ela já fala, para, não é não. Me respeita. Ela fala, me respeita. Eu não quero. Eu falo, isso aí, Maria. Isso aí, te impõe. Não vai deixar os caras chegarem assim de qualquer jeito. Aí eles ficam implicando, você é feia. Sabe? É muito louco, né? Você não vai me dar um pedaço? Você é feia. Ela fala, eu sei que eu não sou, eu sei quem eu sou. Ela já tem um monte de frase já. Tô só unindo ela. E tem sido muito interessante, assim. Eles têm ainda muitas confusões, né? Porque eles vão pegando trechos das redes sociais e vão colocando aquilo na boca deles e sai de qualquer jeito, sem saber como. E eles sabem como eu sou também, então às vezes eles falam como se eles estivessem me dando algum orgulho, mas às vezes está descontextualizado, sabe? Tá fora de tom, e aí eu tenho que botar tudo no chão de novo, falar, deixa eu falar. Posso dar um exemplo? Claro. Um dos meninos chegou em casa e disse que estava na escola e a professora tirou um ponto deles e não tirou do grupo de meninas. Os dois grupos estavam fazendo muita bagunça. Tirou dos meninos e não tirou das meninas. E aí ele levantou e falou, você está sendo sexista de tirar dos meninos e não tirar das meninas. E aí a professora tirou um dele, mais um ponto dele. E ele achou um absurdo, assim. Chegou em casa super magoado e achando que ela realmente tinha injustiçado ele, né? Falei, cara, deixa eu te explicar um negócio. As mulheres já têm um histórico de opressão. Então, assim, pode ter sido uma injustiça. A professora talvez não devesse ter tirado só delas, deveria ter tirado os dois. Mas, assim, você não levanta... Assim, tá certo você levantar pelos seus direitos, porque eu sempre falo, levante pelos seus direitos. Mas, assim, quando você vai falar que uma mulher tá sendo sexista, soa patético, entende? É como, né, é como você dizer que você é branco, você tá sofrendo racismo. Então, tem certas coisas que você tem que saber o seu lugar antes de falar, entendeu? E saber os conceitos direitinho para não cair nesse tipo de esparrela. Não, mãe, mas eu fui mais um pouco, até que eu acho que ele entendeu. Ele entendeu, ficou bem claro o cenário, assim,
sabe? Então, assim, você levanta, você fala, professor, acho que você está sendo injusta, mas a palavra que você usou pode até ter engatilhado a professora. Sim. E assim a gente vai. Então, eles, assim, qualquer coisa, o telefone cai no chão, daí eles, mãe, isso é machismo. Aí dá uma risada, mas daqui a pouco, na hora certa, eu vou dizer pra ele o que é machismo, o que não é. Aí tem umas coisas agora super loucas que estão acontecendo também na escola. As meninas vão, sei lá, como querem pra escola, de top, né? Uma calça de cos baixo e tal. E aí a menina levanta e de repente se eles olham, aí elas estão dizendo que eles estão perturbando a aula porque olharam para elas. E aí um dos meninos falou que elas estavam tirando a atenção deles. Muito confuso o que está acontecendo na geração deles. Eles estão um pouco assustados. E aí eu tenho que explicar. Mas então por que ela vai de top? Bom, aí isso é um regimento da escola, né? Se a escola quiser mudar isso, eles mudam, mas a princípio você não tira a camisa na escola? Tiro. Então por que você tira a camisa? Ué, mãe, porque eu não tenho peito. Não, você tem mamilo também. Sim, né? Porque foi convencionado, né, que as mulheres não podem, os homens podem. Então, hoje que as mulheres já podem um monte de coisa, as meninas querem exercer essa liberdade. Então, assim, tá, mas eu não posso olhar? Não, você pode olhar. Você não pode falar, tocar, chegar perto, muito próximo, provocar. Isso você não pode. Olhar, você pode. Eu lembro da minha filha mais nova numa campanha dentro da escola, uma escola tradicional de São Paulo, uma campanha, porque as meninas falaram, se os meninos vão tirar a camisa na educação física, a gente quer tirar também. Não queremos nem saber. Porque é isso, como assim? Tá de peito nu e para uma mulher hétero ou para um homem gay, um peito nu é atraente, tira atenção sim. Claro, assim, é muito interessante essa perspectiva, mas já é uma geração que já está começando a se movimentar e falar, bom, e aí, faz como? Então, eles todos vão ter que usar camisa como a gente, porque aí a gente não se distrai. E enquanto as meninas estão exercendo essa liberdade, eles estão ficando um pouco retraídos e assustados. Vamos entender os conceitos todos, vamos entender a história toda, né? E aí a gente conversa juntos sobre o assunto, mas eles precisam entender o que está acontecendo, né? Eu sei que não é fácil para eles, mas, por exemplo, eu vejo mães falando assim, ai, pobre dos meninos, agora não sabem nem chegar nas meninas. Eu falo, então eles que aprendam. É muito simples chegar numa menina, é muito fácil. Não tem mistério nenhum, entendeu? Então, se eles não sabem chegar, eles que aprendam. Então, assim, eu sou muito dura com eles nesse lugar, de que eles não podem invadir o espaço feminino, entendeu? Eles têm que saber respeitar, a mulher não é um objeto e ponto, acabou essa palhaçada, entendeu? A minha filha não vai sofrer o que eu sofri. Agora, não fico passando a mão, entendeu? Na cabeça deles, eu acho que eles têm que aprender, mas entendo que está confuso e que eles não estão entendendo porque eles não sabem o contexto, entendeu? Então eles estão pegando a partir de agora e achando as meninas muito bélicas e achando tudo muito difícil de entender. Então não adianta, vamos ter que ensinar, né? Vamos ter que ter esse letramento também para entender por que a gente chegou aqui, né? Como que chegamos até aqui. É um letramento infindável, né? Porque a gente também ainda não sabe a resposta final de tudo que a gente está se desconstruindo também, como mulheres e homens, né? E eles estão tentando construir alguma coisa em cima de algo que está em movimento, né? Dizer que, então, olha, agora eles vão aprender porque a gente já resolveu isso. A gente não resolveu isso daí. E eu queria, então, comentar em cima disso que você traz, Fernanda, porque eu acho que uma das coisas que os pais mais sofrem hoje é porque eles querem falar coisas para os jovens, mas eles têm pouca perspectiva de escutar o jovem. Então, ele fala assim, quero ensinar o letramento, tá? Mas antes de você chegar para o cara e falar é isso, aquilo, aquele outro, você abriu uma porteira aí com teus filhos que é rara, não é fácil de sustentar, no qual eles sabem que ao longo da história de vocês, eles podem contar as coisas para vocês, para você especialmente, não sei como é com o pai, mas porque funciona contar para você. Porque você não vai ficar escandalizada. Não. No mínimo, você vai sustentar uma cara de pôquer. E esse, eu acho que é o pulo do gato. Porque as pessoas, eu quero falar com o adolescente. Não, você tem que primeiro aprender a escutar o adolescente. Senão ele não vai trazer a real para você. E você também, o que você disser para ele, vai escorrer na parede. Porque não foi criada às uma vezes relação eu não sei dessa. nem o que dizer para eles. Sim, de verdade, assim. Mas não precisa saber a priori, né? Você pode falar, bom... Mas eu falo, às vezes eu falo, olha, filho, realmente eu não sei, eu acho que a gente vamos procurar juntos. Vamos procurar juntos uma resposta, porque é difícil, são temáticas complexas. Mas também é difícil aguentar o impacto do que eles trazem.
Como você diz, às vezes eu ouço uns negócios. É importante, né? Eu acho que é isso que é a grande questão de escutar o adolescente. É aguentar também umas coisas que você não sabe e não sabe onde vão andar e fica com medo, porque de repente ele fala de uma experiência que você dá um gatilho de alguma coisa tua, né? E eu conto também. Sim, conto também as coisas que eu vivi, assim, situações que eu vivi, muito em função da Maria, né? Eu quero muito que eles olhem para ela e é uma pena, né, que eles tenham que ter uma irmã mais nova para proteger, para entender o que as mulheres não querem mais passar, mas ao mesmo tempo é muito bonita essa relação, né, de dois homens cuidando de uma criança, de uma menina, né, de como eles têm que se comportar e do que eles têm que evitar, porque desde aí ela vai aprender, né, a se virar ou a ser respeitada, né. É muito interessante, assim, eu tô muito apaixonada, assim, pela maternidade. Agora, Vera, há de se ter tempo para escuta, né? Poucas mulheres, né? Poucos pais têm o privilégio também de ter tempo para ouvir um filho falar, porque não é na hora que a gente quer, né? É na hora que sai, assim. Então, eu agora, assim, hoje eu tô com uma vida muito mais voltada para eles. Tô escolhendo meus trabalhos a partir do tempo de qualidade que eu vou ter com eles. Então, eu deixo de fazer muita coisa para poder ouvi-los, para poder estar com eles, assim. Então, às vezes eu vou, assim, por exemplo, a gente dorme super cedo, eles já não dormem tão cedo quanto eu e o Rodrigo. O Rodrigo dorme, eu tô quase dormindo, assim, tipo, 10 horas, assim, daí eu falo, não, eu vou descer, vou lá falar com eles. Aí eles estão na cama, assim, eu vou, abro a porta, ai mãe, que bom que você veio. Mãe, você não sabe. Aí eu falo, se eu não tivesse vindo... Talvez eu nunca tivesse ouvido isso. Mesmo a relação deles, né? A relação gêmeos é muito complexa, né? Assim, é um espelhamento sem fim. Então, assim, vem coisas duras, assim, dos dois lados, sabe? Então, eu tenho que estar ali, assim, eu tô sempre à escuta, assim, esperando o que eles têm pra falar. Tem uma escolha aí, que a gente fala, né, de um deslocamento da libido, né, de você realmente colocar ali a tua energia e falar, esse tempo, a minha libido, eu vou dedicar, e as pessoas têm que fazer essa escolha assumindo que vão ter resultados diferentes a partir dessa escolha, não é uma questão moral, os pais têm que ficar com os filhos, mas se não ficar, alguma coisa se perde, da intimidade, da confiança, né, mas, como você conta, bom, aos 14 você foi para o Japão e viveu o que você tinha que viver até para poder estar mais tarde com a sua mãe num outro momento. Esses tempos também passam por fases, né? Olha que lindo que você contou, né? Poucas pessoas conseguem fazer o que você fez, que é sustentar uma despedida como essa. Isso não vem separado do fato de que no momento que você precisou se separar, você bancou, né? Sim. Então, às vezes os pais não conseguem ter isso na adolescência, mas conseguem ter isso tardiamente. Às vezes não conseguem ter isso na infância, mas conseguem ter esse tempo que você não seleciona à toa. Seleciona porque você está preparado para escutar. Você não sabe o que aconteceu. Né? Que é maravilhoso, né? Mas você não sabe o que aconteceu. Eu tô com as 2 filhas morando na Itália agora e a gente nunca teve conversas de zap tão absolutamente intensas, porque legal. O tempo ficou precioso. Então, quando elas me ligam, eu sei que não é papo furado. Que idade elas têm? 24 e 27. 2 mulheres adultas, né? Mas que vão, naqueles encontros, trazer coisas que talvez estivesse ali no dia a dia do café com a mulher, talvez não rolasse. Eu acho que também o convívio... Não sei, eu tenho a sensação que até essa idade aí das tuas filhas, a partir dessa idade, eu acho que a gente começa a valorizar os nossos pais e o que eles fizeram por nós, assim. Não sei, eu tenho a sensação que antes... Parece. Antes é meio assim, não fizeram mais que a obrigação deles. Tá garantido, tá né? Garantido. Mas depois, assim, eu pelo menos foi assim, pelos meus 30, assim, que eu olhei e falei, poxa, obrigada, viu? Foi bom. Com tudo de difícil, assim, obrigada mesmo pela dedicação. Valeu, né? Valeu. Fernanda, você se revoluciona, né? A tua carreira vambora. É o que muito, tem que fazer? Vambora. Mas ela é muito par e passo com a tua experiência pessoal, né? É impressionante como você vai seguindo uma cartilha própria aí, né? E tem uma hora que você começa a falar de menopausa. Agora. Agora. Bom, por que não? Não sei por quê, mas me ocorre algo de saber da finitude dos pais, que no teu caso foi concreta, né? Mas que vai cair numa ficha, às vezes porque eles estão muito mais frágeis, debilitados, enfim, né? Como é que entra essa história da menopausa na tua história? Eu acho que só voltando um pouquinho que você estava comentando, eu entendi que
a comunicação e a minha vida, ficou muito bom trabalhar dessa maneira, porque o meu trabalho acabou que ele é as temáticas da minha vida e das pessoas que me cercam, das questões no mundo que me preocupam, que não é assim, vamos dizer, muito vendável, né? Tem certos assuntos que as pessoas não querem ouvir, né? Preferem não ouvir, mesmo Amor e Sexo, ele chegou num ponto ali que tinha gente dizendo, para, tem muito viado, tem muito trans, tem muito não sei o que, sabe? Então eu comecei a entender que cada vez mais, assim, os assuntos que me apaixonam, que me dão dúvida, que me dão vontade de pesquisar, podem ser assuntos que também te interessem. Então, mesmo que seja uma bolha um número de pessoas interessadas um pouco menor, é com essa turma que eu tô a fim de ir, assim, para falar desses assuntos, porque eu poderia muito bem estar fazendo uma série de outros programas na televisão, em outros lugares, de entretenimento puro. E tudo bem, mas engraçado não é o que me toca, sabe? Tem alguma coisa que para mim tem que ser útil, tem que ser... Não que o entretenimento básico não seja útil, mas tem alguma coisa que me diz que eu quero me emocionar com aquilo ali, eu quero aprender, eu quero ensinar e eu quero que as pessoas que não saibam fiquem sabendo através de mim, porque eu tenho uma ferramenta, né? A gente está aqui com um microfone, quantas pessoas estão nos ouvindo agora? Então, já que eu tenho essa ferramenta, tudo que eu aprendo eu quero contar. Então, com a menopausa também está sendo assim. Agora eu já estou um pouco mais familiarizada, porque fiz 47, com 45... começaram meus calorões, então eu passei 1 ano na perimenopausa, que agora durante o meu podcast eu fiquei sabendo que essa perimenopausa pode durar até 10 anos, mas eu nesse último ano foi quando comecei a ter muitos sintomas, e com 46 então eu entrei na menopausa de fato, que é aquela última menstruação que decreta, né, o fim do ciclo. E esse 1 ano, dos 45 aos 46, eu fiquei muito chocada, fiquei muito assustada, saí perguntando pra geral, tu tá na menopausa? Tu tá? E, não tô, só eu tô, com 45 não é possível. E aos poucos também fui encontrando pessoas que quiseram dividir comigo o que estavam passando e comecei a ver que tinha um silêncio mesmo em relação ao tema. Alguma vergonha, algum silêncio, algumas pessoas que não assumiam estar, e entendo todas as razões, hoje mais ainda. Então, conforme eu fui me familiarizando com aquilo e fui me reerguendo, né, porque a gente toma mesmo uma rasteira, né, a Sabrina Parlatore falou para mim no podcast, ela falou, parece que eu tomei uma rasteira, eu também senti essa rasteira. Aos poucos eu falei, não, já que eu preciso de informação, e comecei a ir em muitos médicos para entender, né, o que eu ia fazer, como é que eu ia resolver os meus sintomas. Já que eu estou buscando essa informação para mim, eu vou coletar essa informação e vou dar para quem não tem, né? Que está precisando ou que vai precisar. E aí foi isso que eu fiz. E depois dessas consultas, falei, não, agora não vou mais fazer mais consulta, eu vou fazer entrevista. Peguei o telefone de um monte de especialista. Por acaso, foram todas mulheres, ou não por acaso, foram todas mulheres. Eu fiz esse podcast, essa primeira temporada que é sobre a menopausa, com mulheres, nutricionistas, endócrinos, neurocientistas, e, enfim, e algumas mulheres públicas, e me deparei com uma sensação muito comum a todas as mulheres, né, que realmente não é bolinho, não é algo simples, né, tem algumas exceções, né, de mulheres que passam e nem sentem, mas são exceções, e foi muito interessante. Inclusive, o teu depoimento é um dos mais emocionantes, né? Porque ouvir de ti, né? Uma mulher com a tua profissão, falar o que tu falou, foi muito forte, assim, porque a gente não imagina, né? Gente, pra quem não sabe o que eu falei, eu não lembro as palavras que eu usei, assim, mas rasteira seria uma boa palavra. Um choque. Você falou que você deu uma deprimida. Não, deprimida total, fiquei deprimida mesmo, mas eu acho rasteira é uma boa palavra, até porque eu corria e parei de correr, né? Corria 10 quilômetros às 6 horas da manhã e de repente meu corpo falou, não, amiga, nova fase, novo corpo. Você vai ter que administrar essa energia que não é mais toda aquela, né? Então, realmente é uma... E é muito bacana você falar isso, porque, olha, não é incomum quando a menstruação começa a ratear, a mulher ir ao médico achando que ela tá grávida. E ela tá na menopausa.
Então, eu estava entrando na menopausa, eu estava ovulando. A minha médica falou que eu poderia engravidar entrando na menopausa. Exatamente. Mas é interessante a questão da pessoa ter uma possibilidade de 2 diagnósticos, gravidez ou menopausa, e ela achar que menopausa é uma coisa que acontece com outras pessoas, que não está na conta, né? É um incrível tabu para as mulheres mesmo. Eu já tinha ouvido falar aqui ou ali, mas é que quando acontece com a gente, assim, é um susto, assim. Agora eu tô melhor. Mas não é muito fácil lidar com o envelhecimento, assim, né? Eu tô agora começando a me deparar, assim, com essa questão, né? Outro dia eu tava falando com meu irmão, né? Depois que a gente resolveu todos os trâmites da minha mãe, todas as burocracias. Ele falou assim, agora eu vou organizar tudo, porque agora é nós, né, Nana? Como quem diz, né? A geração atrás da gente já foi. A próxima, pela ordem natural, a próxima somos nós, né? Caramba, que duro ouvir esse tipo de coisa, mas tá chegando a hora da gente entender que o tempo tá passando, né? Porque tem pelo menos 2 trabalhos aí, né? Um da falta da pessoa, ponto, e outra dessa concretização da morte, da finitude, de ser o próximo, né, no escorregador da montanha-russa, né? Você sabe que você tá indo, mas vai chegar uma hora que é a tua vez de descer. E os filhos. Outro dia, o meu marido falava assim, o que mais me dói de pensar que quando eu for morrer, é o que eu vou deixar de estar com os meus filhos depois disso, né? Ou de estar com os meus netos, ou de estar das pessoas que, né? Isso é muito chocante para quem tem filhos, você saber que eles vão, que a gente vai impingir neles a dor que a gente sente ao perder os nossos pais, né? É que a gente lida muito mal, né, Vera, com a morte. A gente realmente não se prepara, né? A gente não fala disso, né? Logo que minha mãe faleceu, a gente tava um dia na cama à noite, assim, no escuro, todos nós, os 5. E a gente faz uma brincadeira com a Maria, que é de adivinhar frutas ou pessoas. E a gente fez de pessoas. E um dos meus filhos começou assim, essa pessoa é uma pessoa muito alegre, que toca violão, que não sei o que, começou a falar características da minha mãe. E daí eu fiz assim, falei, não, Chico, essa não. Tipo, discretamente, assim, eu falei, não falei. Daí ele, tá. Então vou falar outra pessoa, tá. Fui dormir, no outro dia de manhã eu acordei e falei, que bobagem, por quê? Aí ele chegou da escola, vem cá filho, senta aqui. Ontem você ia falar da avó, né, naquela brincadeira. Pois eu vou te dizer, eu te recriminei na hora, fale da avó. Fale o quanto você quiser da avó pra sempre, se lembra da avó, comenta da avó, porque não é porque ela não tá aqui que a gente tem que parar de falar dela, ou ao contrário, a gente tem que exaltar quem ela foi, lembrar dela e trazer o nome dela, porque fica uma coisa, então não vamos mais falar sobre isso. Aí ele falou pra mim, mãe, agora do vô também eu não queria muito falar, porque sempre que eu falava tu chorava. Eu falei, não tem problema, filho, não tem problema, vamos falar. Sabe, eu mesmo agora com o tempo mesmo tô ressignificando isso, assim, a gente tem que falar, né? Então, mas esse preparo de fato não existe, né? O que a gente pode é se preparar para saber que a gente não vai estar preparado, assim. É como não tomar por garantido que quando chegar lá eu resolvo. Não. Mas olha aqui, Vera. Quando a minha mãe estava a 5 minutos de partir, eu olhei pro meu irmão, eu falei assim, tu já agilizou alguma coisa? Né? Porque a gente ia ter que lidar com o velório, né? Aquela coisa toda. Daí ele disse, não, eu vou ver agora, eu vou ligar. Ele disse, o que a gente vai fazer? A gente vai enterrar ou vai cremar? O quê? Eu fiquei assim, mas o que ela queria? Daí ele, eu não sei. Eu falei, eu também não sei. Mas como é que a gente não perguntou pra ela o que ela... Tu entende? Quando eu digo se preparar. Sim. Aí ele falou, mas a mãe era católica, né? Acho que ela não ia querer... Tá, ela era católica, mas ela não era uma pessoa que ia à missa, não era uma pessoa praticante, eu acho que ela não teria problema. Ficou aquela dúvida no ar e a gente teve que decidir. Provavelmente não era uma questão tão central para ela, senão ela teria falado, né? Mas eu acho que isso é um exemplo maravilhoso de como a gente não acredita que vai acontecer, de fato, né? Então não precisa falar sobre algo que de fato não se sabe se vai acontecer, em algum momento um milagre. Mas eu acho que isso é reconhecer que a gente se prepara um tanto, mas tem uma parte que nega até o último fio de cabelo. E a prova da negação absoluta da morte é que você dorme e sonha com a pessoa como se ela estivesse viva. Sim. Então em algum lugar nunca morre. Então a gente precisa poder falar sobre isso. Poder falar, inclusive, sobre o despreparo. Porque nunca a gente vai estar totalmente preparado. O luto está sempre acontecendo, né? Não para.
Você fala uma coisa muito bonita para as mulheres, principalmente, que foi uma entrevista que você deu à Casa Vogue, que apesar de seu apartamento em São Paulo estar longe das crianças e de onde a maioria das suas coisas está, você se sente nesse apartamento absolutamente em casa, né? Que é muito libertador ver uma mulher dizer com naturalidade, né? Que mesmo longe, viu mulherada? Mesmo longe dos filhos, mesmo longe, né? A gente possa se sentir em casa. Como é que é isso para você? Foi natural, é um processo? É, que aquela menina lá de 14, ela ainda vive em mim, né? Que bom. Então, quando eu tenho oportunidade, é óbvio que eu falo de um lugar absolutamente privilegiado, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de estar sozinha, eu me sinto em casa em qualquer hotel. Pode ser um hotel de beira de estrada, eu tô me sentindo bem. Porque ela volta com tudo, assim, sabe? A gente teve uma situação, eu e o Rodrigo, que a gente foi trabalhar em Paris agora há pouco. Eles ficaram com a minha cunhada e meu cunhado. E aí, quando acabou a viagem, imediatamente a gente voltaria para casa. Foram, sei lá, 2, 3 dias. E uma amiga minha me ligou e falou, eu tô indo para a Feira de Arte, Basel, na Suíça. Quer ir comigo? Eu falei, tô lá já. Desliguei o telefone e fui contar para ele. Então, amanhã a passagem, né? Ele, não, amanhã a gente volta às 10. Eu falei, pois é, a gente não, porque eu não vou voltar. Daí ele disse, onde é que tu vai? Eu falei, vou pra Suíça. E o Rodrigo, ele já me conhece, né? Ele sabe que eu vou. E aí ele disse, poxa, mas esses vales é só pra quando a gente vai trabalhar, né? Eu falei, mas eu estou indo trabalhar. Porque agora o meu trabalho é em qualquer lugar que eu tô. Eu abro essa câmera, invento uma coisa pra falar e é isso que eu vou postar. E o meu trabalho é esse agora. Querendo ou não, é assim que eu tô me reinventando, né? Eu não tenho uma emissora, não tenho um salário fixo, eu preciso me reinventar. Daí ele disse, tá bom, né? Você tá me enrolando dizendo que agora é tudo eu trabalho. Eu falei, mas mesmo que não fosse, é o tempo que eu preciso, porque eu vou voltar pra casa muito melhor, entendeu? E assim, ele voltou, ficou com as crianças. Eu fiquei 2 dias na Suíça, parece que eu fiquei 1 mês. Eu entrei no hotel. Falei, gente, escandinavo, tudo, olha esse design, olha isso, olha. Sabe quando você vai vendo, você vê as coisas? Aí eu saí, peguei uma bicicleta, fui olhar as pessoas molharem seus jardins, seus quintaizinhos, sabe? Tudo me maravilhava. Cheguei num saguão, tinha um casal dançando um tango num saguão de um prédio histórico. Se fosse 2 horas, eu já podia voltar para casa, eu já estava renovada, assim, sabe? Então é um tipo de coisa, assim, que eu faço, assim, eu até me forço a fazer. E é difícil, são raríssimos os momentos, mas assim, quando eu arrumo uma brecha, eu faço. Ela fica muito sentida, porque ela tem esse apego que a gente tem, ela sente muita falta. Eu também sinto dela. Quando eu volto, ela fica um pouco... Ela acha que eu vou sair de novo a qualquer momento, né? A gente retoma o nosso laço. Mas faz bem para ela, faz bem para mim. Até porque, sendo uma menina, fica com registro de que quando chegar a vez dela, não vai ser uma coisa inédita. Exato. Vai ser um direito adquirido, né? De ter o tempo dela e deixar todo mundo a ver navios. Porque se tu for pensar bem, em casa, tu não tem esse momento. Eu fico pensando, eu não vejo série. Para eu ler um livro, pode ter certeza que se eu postei um livro, foi o livro que eu consegui ler no ano. O Rodrigo sempre fala, né? Parece que tu tá falando que é porque eu não faço. Não tô dizendo que tu não faz, tô dizendo só o que eu tô fazendo. E não adianta, eu tô fazendo, porque eu tô fazendo. Não dá pra negar. Então é o dentista, é o médico, tem que ligar. Agora amanhã tem uma reunião com a professora, Cada um cuida da sua área, sabe? A gente tem isso bem dividido, assim. Tem coisas que eu realmente Você acha que você fica com a carga mental? Você administra eu mais? Acho não, claro. Fica mesmo. Não, poderia não ficar, mas bom. Mas eu acho que normalmente é a mulher que fica, Sim, normalmente não, infelizmente, comumente, porque de normal não tem nada, mas eu acho que né? a carga mental é nossa, a gente né? normalizou essa aberração da carga mental ser nossa, né? Então, assim, de maneira nenhuma que ele não faz. Ele faz um monte de coisa, mas tem uma parte ali que sabe, por exemplo, assim, o outro tem asma. O Rodrigo outro dia, mas ele não faz mais aquela bombinha. Não, tem 4 anos que a gente trocou a bombinha. Agora ele faz uma outra que é uma manutenção. Mas não dá pra fazer a bombinha. Não, agora é manutenção. A médica falou que tem que fazer Então é um negócio que te consome. E se tu não sair mesmo, espacialmente, você não consegue fazer alguma coisa pra você. Então eu vejo muito assim na coisa da série e do livro. Eu não leio e não vejo série. Já viu? Não vi. Já viu? Não vi. Mas eu acho que tem uma coisa das mulheres aí, porque, por exemplo, as minhas filhas são adultas, né? E mesmo assim, de tempos em tempos, eu digo tchau.
eu vou passar um mês em algum lugar. Sozinha? Sozinha. Sem teu marido? Sem meu marido. Ai, que maravilha. Só porque a gente, como mulher, não tem um histórico de estar sozinha numa cidade, simplesmente, entendeu? Enquanto que os homens já têm uma liberdade internalizada que a gente tem que conquistar. Ainda mais, eu tô numa outra geração em relação a você. Né? Uma geração que tinha que sair casado para sair de casa, né? Uma outra experiência, né? Então, de tempos em tempos, tchau, moçada. E ele faz isso também? Não, meu marido é mais caseirão. Pois é. Rodrigo, ele acha injusto. Escolha dele. A escolha dele. E já aconteceu de ficar com as minhas filhas, com enteadas dele, enquanto eu viajava. Porque as meninas queriam ficar com ele, não tanto na casa do pai. Paciência, quem manda ser tão queridinho e ser um padrasto tão queridinho, culpa dele também, tá tudo na conta dele. Mas a gente tem uma outra história com a nossa liberdade, né? Independentemente de mães ou não. A gente tem uma outra história com estar com o nosso corpo numa cidade, poder circular livremente, que São Paulo não é tão propício para isso, né? E essa coisa assim, todo mundo me pergunta muito em relação à maternidade, em relação a esses saltos assim que eu dou de vez em quando. Você não tem culpa? Escuto muito assim isso. E eu não gosto nem de falar nessa palavra. Por mais que em algum lugar, em algum momento, ela, sabe, vai que eu vou pra Suíça e bem nesse dia ela fica doente, sabe? Mas eu não falo em culpa, assim, eu não quero carregar a culpa, não é porque eu não tenho culpa de nada. Porque ela faz supor que ou você não fez uma coisa que poderia ou que deveria. E por quê? Porque tem essa coisa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, são as coisas que já vêm, péssimo, né? Isso é uma normalização assim. também Por que eu vou ter culpa em relação à minha filha, entendeu? Bem, eu não sou uma mãe que sai e vai embora, nunca fui, a gente não sai nem pra jantar, eu e o Rodrigo, a gente tá sempre com eles, realmente não tenho razão nenhuma pra ter culpa, mas se eu saísse... Mas mesmo se saísse pra jantar, ué. Sim, sim. Isso, que tanto de culpa, né, que a gente tem que carregar. É o que as mulheres têm falado hoje em dia, do próximo filho eu quero ser o pai. Eu quero curtir tudo, fazer tudo sem esse peso da carga mental e da culpa, e ainda ser adorado pelos filhos, do jeito que os pais costumam ser, né? Puxa, Fernanda, eu já te admirava muito e hoje você só renovou, assim, as minhas expectativas em relação a você. Eu só queria fazer uma observação. Eu não sei porquê, eu acho que você devia escrever de próprio punho alguma coisa desses teus lutos, porque cava o teu espaço, não sei, eu não tenho resposta para isso não, mas colocar na conta aí o que é esse processo, porque já que você é essa pessoa que compartilha as tuas coisas de um jeito tão lindo, tá aí uma coisa, o luto dessa experiência. Fica aí eu metendo o bedelho na sua vida. Vamos lá. Esse foi o Estranho... Esse foi o Estranho Familiar, um podcast original da Casa do Saber. A gente se vê na semana que vem para mais uma conversa franca sobre o que é ou não familiar. O Estranho Familiar é um podcast original da Casa do Saber. A direção e a produção executiva é da Trovão Mídia e a concepção é da Trovão Mídia da Thaís Bilenque. A produção, roteiro e montagem de som por Laila Moalen, trilha sonora original de Arthur Decloé. Eu sou Véria Conelli, obrigada pela companhia e até o próximo episódio. O Estranho Familiar, apresentado pela Véria Iaconelli, é um podcast original da Casa do Saber, uma plataforma de cultura e educação que leva até você quem mais entende de filosofia, psicanálise, artes, literatura, história e outras áreas do conhecimento. E você, ouvinte, pode ter acesso a todo o acervo da plataforma com um preço especial. Acesse casadosaber.com.br, use o cupom VERA10 na hora de fazer sua assinatura e curta um novo mundo de conhecimento.